Deixa eu já abrir o Cidade Alerta com a foto do Leandro Henrique Batista. Esse homem que você está vendo na imagem. Pois bem, ele foi morto em fevereiro de 2018, dentro de uma casa que tinha para alugar, né? Leandro era casado com a Ana Cláudia Batista e ela disse à polícia que o marido recebeu uma ligação de uma pessoa interessada em alugar o imóvel. Peraí, Pagliani, mas não é o caso que ficou conhecido lá da morte desse rapaz, que a moça queria o seguro? É exatamente essa história que eu vou trazer para vocês. Porque 1 ano e meio depois do crime, a Ana Cláudia, ela foi presa. Ela foi suspeita de envolvimento na morte do marido, vocês lembram disso, né? Uma movimentação intensa, a gente acompanhando o caso. Só que, de acordo com a denúncia do Ministério Público e das investigações da Polícia Civil, a viúva queria receber um seguro de vida de R$ 725 mil do empresário. Para matar o marido, segundo a denúncia do Ministério Público, ok? Ela contratou o Éder Rezende e ele teria recebido R$ 80 mil e também foi preso depois quando a polícia começou a investigar. E por falar em investigar, a investigação ainda apontou a participação de outras 2 pessoas no crime. A sogra de Éder e a mulher dele, que seria intermediadora entre o atirador e a viúva. Olha a confusão. 4 anos depois desse crime, a viúva do empresário, o homem apontado como executor e a sogra foram absolvidos pela justiça. Ou seja, de acordo com toda a investigação que apontava que eles teriam sim participação e interesse nesse dinheiro, pela justiça, a justiça assim acatou. Olha, eles não têm nenhum envolvimento com o crime. Só a mulher do homem, que teria sido contratado para matar, que foi condenada. Familiares de Leandro nunca comentaram sobre o crime. Uma coisa importante, hoje a irmã dele recebeu a nossa equipe e contou detalhes de como era a vida do irmão com a Ana Cláudia. Até agora, ninguém ouviu a irmã do rapaz que morreu. Você está vendo ela na imagem aí. Com exclusividade, nós vamos trazer essa história agora no Cidade Alerta. Uma história que intriga. Porque se a justiça absolveu quem o Ministério Público apontou como os culpados do crime, então quem matou esse rapaz? Quem matou esse homem? Põe a reportagem no ar. É a primeira vez desde a morte do irmão que Priscila fala sobre o caso. São 4 anos de saudade e uma pergunta ainda sem resposta. Eu quero saber quem matou meu irmão, né? É uma coisa inquestionável. Alguém ceifou a vida do meu irmão e a gente quer saber quem foi. Leandro Henrique Batista foi morto a tiros em fevereiro de 2018, aos 35 anos. O assassinato aconteceu dentro de uma casa que ele tinha para alugar. Leandro era casado com Ana Cláudia Batista. No dia do crime, ela disse que o marido saiu depois de receber a ligação de um interessado no imóvel. Ele atendeu o telefone ontem, devia ser umas 4 horas da tarde, desculpa. E aí combinaram de vir hoje cedo? Combinaram de vir desde ontem, ele combinou com essa pessoa, não sei quem é. 1 ano e meio depois do crime, Ana Cláudia foi presa, suspeita de envolvimento na morte do marido. Foram 5 anos de casamento e um filho, hoje com 6 anos de idade. A irmã de Leandro lembra como foi o começo do relacionamento. Eles se conheceram ainda quando eram bem jovens, né? Tiveram um breve relacionamento, depois se distanciaram. Depois que o meu irmão ficou viúvo da esposa dele, eles voltaram a se reencontrar, né? E começaram um relacionamento novamente. Como é que era o relacionamento dela com a família? Nunca foi bom, né? Sempre foi muito estreito, muito cauteloso, por conta, pela nossa parte mesmo, né? Porque a gente tinha algumas dificuldades em relação a atritos, situações que eram criadas e que não eram tão favoráveis para a convivência familiar. Segundo Priscila, a cunhada foi afastando cada vez mais Leandro da família. Um pouco antes do meu irmão falecer, ele perdeu um pouco do convívio familiar. Nem tanto por opção dele, foi um atrito que ela teve com a nossa família.
E ela se afastou e conseguiu levar junto meu irmão. Mas a preocupação começou quando ela soube que o irmão, que nunca teve problemas de saúde, estava tomando remédios controlados. O meu irmão nunca teve problemas de saúde, nunca. Sempre foi uma pessoa saudável, feliz, alegre, pelo menos no período que ele conviveu com a gente, até o momento que ele não tinha se envolvido com ela. Então, ele nunca teve nenhum tipo de problema de saúde. A única coisa que eu sei te dizer é que ela dizia que estava dando medicamentos de ansiedade, coisas relacionadas a isso, mas eu não sei te relatar quais são exatamente esses medicamentos. E piorou quando Priscila recebeu a notícia de que o irmão havia sofrido um acidente enquanto esperava atendimento médico. Ele teve um surto, ela não definiu muito bem como seria esse surto. Ela o levou para o posto de saúde da cidade de Dumont e lá, segundo ela, ele teve outro surto, aliás, e veio a colidir com uma porta, tentando sair correndo do local onde ele estava. E aí, através disso, ele cortou o braço e foi transferido aqui para o Hospital de Ribeirão. Priscila foi visitar o irmão no hospital. Eu vi que ele estava muito conturbado, muito confuso, bem desnorteado, sem entender muito o que havia acontecido com ele. Então, assim, eu vi que ele estava bem triste, num estado de pânico mesmo, de tristeza, de estar perdido. Ao sair do quarto, viu uma reação estranha da cunhada. Eu percebi que ela estava ao telefone com alguém que eu não conhecia, e que estavam com características de alguém que não se importava com o marido que estava dentro do quarto machucado. A frieza dela me incomodou bastante, né? Eu percebi que a preocupação principal que ela tinha não era o meu irmão, que estava machucado lá dentro do quarto. Depois veio o silêncio. Ela quase não conseguia mais falar com o irmão. A nossa relação, né, digo, a minha principalmente com ela e com meu irmão, veio a ficar mais estreita, né? Eu tentava ligar para poder visitá-lo, ela dizia que ele não estava, que eles estavam no médico. Tentava ligar para o meu irmão, ele não atendia, quem atendia era ela. Então, desde então, a gente começou a ter relações bem mais, assim, estreitas do que já tinha. Eu achei que, de repente, não fosse a melhor pessoa para cuidar dele, para cuidar da proteção dele, né? Então, isso me trouxe um pouco de preocupação. O fato dela estar confortável mediante a uma situação de doença dele. Priscila só não imaginava que logo receberia a notícia da morte de Leandro. De acordo com a denúncia do Ministério Público e das investigações da Polícia Civil, o crime foi planejado porque a viúva queria o seguro de vida de R$ 725 mil do empresário. E para matar o marido, contratou um atirador, Éder Rezende. Ele teria recebido R$ 80 mil e também foi preso. A investigação ainda apontou a participação de outras 2 pessoas no crime. A sogra de Éder e a mulher dele, que seria a intermediadora entre o atirador e a viúva. Na delegacia, mãe e filha negaram qualquer envolvimento. A senhora foi chamada, a senhora já conversou com os policiais? Eu estou conversando, eles estão me chamando, estou conversando. E aí eles perguntaram do quê? Eu sabia da morte, só isso. A senhora sabia desse crime? Não. A senhora já sabia do crime, né? A senhora chegou a conversar alguma coisa, comentar com alguém? Não sabia não. Não sabia de nada. A senhora nega qualquer coisa. 4 anos depois do crime, 3 personagens do processo foram absolvidos pela justiça e considerados inocentes. A viúva do empresário, o homem que teria sido contratado para matar e a sogra dele. Só a esposa do suspeito de ser o executor foi condenada a 14 anos de prisão por participação no caso. A suposta mandante absolvida, o suposto executor absolvido, e a que fez a ligação entre eles foi condenada a 14 anos. Onde que está o erro da justiça? Bom, primeiro dizer que a justiça é dos homens, né? Então às vezes ela erra. Então neste caso, uma vez que você não tem os principais supostos envolvidos como mandante e executor condenados, não poderia se haver o acessório. Daniel Ronde defendeu a viúva e o executor em julgamentos separados. Para o advogado faltaram provas.
Por que eles estavam separados? Porque não eram todos que estavam presos e tiveram alguns que recorreram e outros não. Então o processo foi desmembrado. Mas quando a Ana foi a primeira vez a julgamento, eu pedi, julgue todo mundo junto, para evitar decisões conflitantes. E isso não foi acatado pela justiça. Então hoje nós temos o absurdo de ter 3 pessoas absolvidas e uma condenada, que seria o elo, né, para usar um pleonasmo, o elo de ligação entre essas duas pontas. Então eu não tenho dúvidas, Ludmila, que tão logo essas ações da Ana ou do Éder transitem em julgado, terminem, essa menina será colocada em liberdade numa revisional pelo tribunal, porque nesse caso o tribunal vai ter que reconhecer o erro judiciário. Mas o que levou a polícia a concluir que a viúva queria o seguro de vida? Um histórico de indenizações que ela conseguiu na justiça. A primeira em 2018, no valor de R$250 mil, depois de perder um dedo da mão num assalto. Ela sofreu um assalto em Dumont e nesse assalto ela recebeu um tiro, perdeu um membro, né, perdeu um dedo da mão e nesta incapacidade ela recebeu um seguro anterior. Mais uma vez eu digo, questionado a polícia se esse seguro houve alguma fraude, a polícia foi categórica a afirmar, não, foi regular. A segunda no valor de R$450 mil, pelo acidente que o marido sofreu no hospital. E esse seguro, inclusive houve questionamento por mim, a toda a investigação, a própria acusação, eu questionei a toda a polícia se houve alguma fraude nesse seguro. E os policiais foram categóricos, que apesar dela ter recebido essa apólice anterior, não houve nenhuma fraude. Segundo o advogado, como a viúva foi absolvida, ela agora deve receber o seguro de vida pela morte do marido. Esse seguro, como havia uma fundada suspeita, um achismo por parte da seguradora de que ela pudesse ter esse envolvimento, a seguradora vem no processo judicial e depositou essa apólice para um juiz cível. Esse juiz, num primeiro momento, ele atua com cautela e pede que o dinheiro fique guardado no processo, aguardando essa conclusão da esfera criminal. Agora que ela está absolvida, nós não entendemos que há motivos para que esse dinheiro fique mais represado, porque já temos agora uma presunção, já não de culpa, mas de inocência. Então esse dinheiro deve ser liberado agora, ela tem advogados na esfera cíveis, eles já devem ter feito o requerimento, com essa liberação ela e os filhos recebem a apólice, recebem o benefício da apólice. Ana Cláudia também deve entrar com um pedido para reaver a guarda do filho, que está com os avós paternos, além de um filho de Leandro que ela criava. Nós temos a guarda definitiva das crianças, porque ficou decidido que com os meus pais seria o melhor ambiente para que eles, né, vivessem. E acredito que ela tente, sim, fazer essa reversão, né? Talvez ela se sinta injustiçada, alguma coisa nesse quesito. A decisão da justiça até agora deixou um sentimento de vazio na família. Para Priscila, os criminosos ainda estão longe da punição. O porquê da condenação de uma pessoa, né, a 14 anos de prisão e a absolvição de outras 2, sendo que a gente fala do mesmo crime, né? É a mesma história, o mesmo julgamento. Então, para a gente fica a pergunta, tem alguma coisa de errado? Né? Fico pensando aqui o seguinte, né? Mas antes do comentário, nós procuramos o promotor João Kozak, que foi responsável pelo caso durante esse julgamento, que inocentou Ana Cláudia e, segundo ele, após a absolvição de Ana, ele entrou com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo a anulação do júri. A argumentação do promotor para o pedido é que a decisão dos jurados era totalmente contrária às provas apresentadas no processo. A assessoria de imprensa do Ministério Público informou que, em relação ao julgamento de Éder, o Ministério Público analisa ainda se vai entrar com algum recurso. E o Ministério Público disse também que, em relação a esse caso, um dos julgamentos condenou uma das envolvidas no crime. Bom, vamos lá, vamos parar para entender então. Partindo do princípio que a justiça vai lá e inocenta todo mundo e só manteve uma presa. Só que não respondeu para a sociedade quem é que matou e como morreu esse homem, concordam? Como é que fica então? Quer dizer, inocenta, mas não traz o responsável pela morte e fica por isso mesmo? Está errado, né? Se a justiça inocenta, quem é o culpado então? Quem é o que matou? Esse homem não morreu sozinho. Então tem coisa aí que ainda precisa ser esclarecida e muito mal contada, muito estranha, né? Agora, um ou outro parecer aqui, até para a gente refletir, né?
Mas que sorte tem essa mulher, né, gente? Pega um primeiro seguro, recebe. Pega o segundo, recebe. E agora pega esse de 700 e tantos mil reais e recebe também. Ô, mulher de sorte, né? Não é? Gente, cada coisa que acontece nesse mundo. Quero só ver ainda. Será que vai ter desdobramento essa história ou vai ficar por isso mesmo e a sociedade vai ter que engolir que esse homem morreu e que não tem ninguém responsável pela morte dele?